quero ler um dilema que já tinha falado na outra vez. Quem somos nós? Ninguém aprendeu? Quem somos nós? O povo da esperança. Quem somos nós? O povo da esperança. Amém, amém. E tem uma outra também que disse assim: um membro, um alma, anunciai Jesus ao mundo. Então a gente vai aprender depois disso, né? Porque essa é a nossa missão, de anunciar Jesus ao mundo. Então a nossa base da mensagem de hoje se encontra em Gálatas 5, 22 a 23. É o tema. Desculpa, já está tão habituado que nem lembro para tirar, não é? A nossa tema se encontra em Gálatas 5, 22 em frente. Acho que já temos caracterizado todos os frutos do Espírito durante essa semana que nós tínhamos. O primeiro dia foi a nossa irmã Rose, que deu toda a informação sobre o Espírito. Então, no segundo dia, começamos com o amor, que é com o nosso irmão Tony, que falou sobre o amor, que é um daqueles também características do amor. E o segundo dia foi a alegria, se não me está enganado, foi com o nosso irmão Zito, que falou sobre a alegria. Porque nós sabemos que cada fase desses frutos do Espírito, ao contrário, sabemos o que é. Mas isso, com certeza, nenhum de nós queremos ter esses frutos opostos. Com certeza queremos ter o fruto do Espírito. E no terceiro foi que a paz, que foi com a minha filha Isis, sobre a paz. E também foi a paciência, que era na segunda, com o Samir, exatamente. Sobre a paciência, que às vezes é coisas que está falhando muito como cristão. Não só como cristão, mas o mundo em si. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém está aturando nada. Todo mundo está esgotado por falta de paciência. E na terça, que foi a benignidade, que é com o nosso irmão Titá, se não foi o Ero. Então, todas essas características são frutos do Espírito. Então, desculpa. Então vimos também na sexta série que era bondade, que é com a nossa irmã Miriam. E o outro dia foi a fidelidade com o nosso irmão Mário. E ontem, sexta-feira, que é mansidão com a nossa irmã Evilizes. Nós vemos esses frutos. Humanamente, não é fácil ter esses frutos. Dizendo assim, mas todos esses frutos nós conseguiremos ter somente através do Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo não é possível ter esses frutos. Porque muitas vezes há coisas que nós pensamos que tem que fazer pelos esforços humanamente. Mas nosso esforço humano, nós não conseguimos alcançar esses frutos. Então, que nós possamos, cada momento, cada instante, recorrer à fonte do poder do Espírito Santo, que só Deus tem poder, só Deus é capaz de nos dar esses frutos. Então, o que significa que hoje o meu é o domínio próprio? Que muitas vezes nós dizemos, é fácil ter essas características? É fácil ter esses dons? Esses frutos, aliás, porque dons, às vezes, a gente nasce, né? Com alguns dons, alguns talentos na nossa vida.
mas os frutos do Espírito é a quem nos concede a cada instante, através do nosso esforço a procurar em Deus. Então, o domínio próprio significa o autocontrole, porque muitas vezes, como a gente diz na nossa terra, Cabo Verde, o sangue de crioulo, né? Mas isso não tem nada a ver com o sangue crioulo, porque o espírito de domínio próprio tem a ver com o poder do Espírito Santo. Porque se nós não temos esse poder, não temos o impulso de buscar a Deus, não conseguimos dominar o nosso corpo. Então, o domínio próprio significa o autocontrole e é o poder de dizer não aos seus próprios impulsos. Porque, às vezes, os nossos impulsos, às vezes, querem falar mais alto e, às vezes, agimos na hora imprópria, agir em momentos incorretos, que, às vezes, acabamos a fazer coisas que não podem ser feitas. E depois arrependemos do que ter acontecido. Porque fizemos, ou aliás, fazemos as coisas no momento incorreto. Porque se, na verdade, nós tirarmos um tempinho para refletirmos, que é através do domínio, porque se nós não temos esse domínio, não conseguimos assegurar aquele leão que muitas vezes nós dizemos dentro de nós, que quer sair, e se a gente não tem esse domínio, a gente só faz arneiras. Mas graças ao nosso Deus que está disposto a nos transmitir, a nos dar esse poder e de deixar que a nossa vida seja conduzida para Deus, para que podemos resistir o nosso eu. Então, aqui tem uma palavra que nos diz que o domínio próprio no grego significa assegurar. Ou, domínio próprio vai te ajudar a segurar as suas emoções quando você quiser estrampular, quando você quiser ficar bravo, aí na sua casa ou no trabalho, onde que nós estamos, ali nós possamos assegurar essas paixões de carne. Muitas vezes, nas nossas finanças, quando nós quisermos agir pelo impulso, queremos gastar aquilo que muitas vezes nós nem precisamos, então, esses frutos nos ajudam a segurar esses pensamentos, aliás, esse esforço de fazer algo que nós, nem momentos, às vezes, nem precisamos dessas coisas, né? Então, só com o poder do Espírito Santo que nós conseguimos fazer as coisas corretas. E muitas vezes nós também impulsamos a fazer as coisas como aquilo que nos faz muitas vezes, como a língua, que muitas vezes nos leva a um lugar muito longe. Por causa que nós não temos o controle de assegurar a nossa própria língua, quando dá vontade de fofocar uma pessoa, ou alguma coisa que nós queremos fazer, que muitas vezes, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos dominar a nossa própria língua, de não ter falado a vida de alguém. Porque Deus não quer que isso seja acontecido. Então, é por isso que Deus nos oferece esses 9 frutos para que nós possamos ter, ou possamos ser, aquilo que Deus quer que nós sejamos, mas não aquilo que nós pretendemos ser, porque Deus está sob o nosso controle. Amém. E para que tudo isso seja feito, nós temos que deixar Deus fazer algo. Nós temos que ser dependentes de Deus, porque sem esse caso é impossível fazer algo que Deus quer que nós fizemos. Então, quando nós entregamos a Deus a nossa vida, o nosso corpo, o nosso pensamento, no agir, comer, beber, o que nós temos para fazer, temos que fazer no Senhor, para que possamos estar preparados para todas essas lutas. Ali falando, então, é muito importante você pedir para Deus todos os dias: Senhor, me dá domínio próprio para me tratar com a minha mãe, as minhas irmãs, o esposo, a esposa, ou no trabalho, ou na escola, em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero ter essa disciplina para que o teu nome seja glorificado.
Porque a nossa vida, para glorificar a Deus, tem que termos essas características. Porque sem essas características, posso dizer assim humanamente, nós não somos cristãos. Porque cristãos de verdade têm que ter essas características em tudo. Não é só para ter o amor e deixar os outros. Não, já estou alegre, não precisa do outro. Não, esse 9 tem que ter a base fundamental na nossa vida. Então, se nós vemos em Provérbios 16:32, se quiser ler depois, possa consultar em casa, que disse assim, olha, que coisa interessante. É melhor você controlar o seu coração do que você conquistar uma cidade. É melhor você ser uma pessoa paciente, com o domínio próprio, do que guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar a cidade, né? Então, ali, Provérbios, Salomão está nos alertando que é melhor termos aquele fruto do espírito de que sermos um guerreiro e muitas vezes não damos conta a recado, como a gente sempre diz, né? Não sei quantos irmãos sentiu alguma coisa nesses 10 dias de oração. Se houve alguma mudança, se houve alguma transformação, se houve alguma coisa que deixa mais perto de Cristo, e que possamos, esse fim de semana, não só que ter terminado esses 10 dias, mas que a nossa vida continua nessa luta, nessa caminhada, nessa pesquisa, nessa busca, nessa entrega, porque só Deus é capaz de nos restaurar. Amém. Então, aqui disse que o Espírito Santo está desejoso de ajudar a nós a viver uma vida cristã vitoriosa, que está em João 2, 15 a 16. Ele apresenta, nesses versículos, nos apresenta o ideal de Gideão para com os discípulos de Cristo. E o grande problema é entender como batalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está realçado com o fruto do amor, a paz, dignidade, bondade, tudo, enfim, todos os outros que já conhecemos. Então, o pior que pode acontecer conosco é pensar que somente porque nós oramos, estudamos a Bíblia, então já estamos aptos do Espírito Santo. Meus irmãos, isso não é suficiente. Não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz boas obras em nós? Vejamos, existe muitas confusões em relação a esses assuntos. Em quem aquele exerce o domínio próprio? Em você ou em espírito? É em espírito ou é em vocês? Aquele que exerce o domínio próprio nas horas das tentações é propriamente Cristo Jesus. Ele falou, você somente recebe a vitória como um fruto e não faz nada. Realmente, se nós estamos querendo receber o fruto do Espírito, então queremos cruzar o braço e espera que o Espírito Santo caia sobre nós? É assim? Com certeza que não. Nós temos que dar um passo. Nós temos que procurar, temos que buscar. Porque o nosso Deus é quem está disposto sempre a nos dar. Então, se você somente recebe vitória como um fruto do Espírito e não quer fazer nada, isso já também não é um exercício para a vida cristã e somente para uma vida digna diante de Deus. Porque para que nós tenhamos estas características, não dizer perfeito, porque perfeição ainda nós estamos a lutar para ter. Cada dia damos um passo à perfeição. Então, que nós também, como cristãos, que nós possamos procurar, possamos buscar, possamos deixar que Deus seja nosso guia, como a lição nos diz, Jesus a nossa âncora, para podermos ter aquilo que nós precisamos. E para que exercício você ajuda o Espírito Santo? O Espírito em você, isso mesmo, isso já leio. Então, o Espírito em você sinto a participação final, a qual é a participação humana, ter fé e só ficar de braços cruzados. Espera que Jesus controle sua vida,
leve para longe da tentação. Isso também, muitas vezes nós, como a gente diz, nós estamos à espera. Nós caminhamos para o mal e queremos que Deus nos tire dali. Sendo nós sabemos que esse lugar não nos pertence e nós não podemos ir a esse lugar. Muitas vezes nós dizemos, nós somos fortes, eu tenho Deus, eu já conheço, eu já sabe, eu posso ir lá tranquilo e não vai haver nada. Mas enganamos o Estado, por quê? Estamos enganados porque o inimigo, ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe em que ele ia nos apegar. Então, muitas vezes caímos na lama. Então, é aqueles que buscam o Senhor. Deus quer que nós tenhamos a todas as tendências naturais à carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserve o controle, tenha o controle das nossas ações, apetites, ambições e os pensamentos. Precisamos de estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, o estado de desânimo, de imaginação e os desejos, enfim. Podes crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio próprio do seu temperamento, da sua língua, do seu talento, do seu dinheiro, do seu tempo. Domínio próprio é fundamental na vida cristã. Um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina de seguidor de Jesus Cristo. Palavra discípulo e disciplina têm as mesmas raízes no idioma original. Então, nós vemos aqui que quando um cristão de verdade que quer ser exemplo de Cristo, temos que receber a disciplina para podermos ter a correção das coisas como Deus quer que seja feito. Então, veja, você está completamente errada, enganada, que você acredita que os discípulos, mas não vão reconhecer que um discípulo envolve aceitar a disciplina verdadeira, seguidor de Jesus. Se você quer aprender o arte do domínio próprio, precisa começar a submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar o equilíbrio, o domínio próprio, ajudar a negar a si mesmo e dar disciplina para você que capacitará, para você que se controlar diante das tentações. Então, nós vemos aqui que Deus que nos ajuda a controlar as nossas ações, as nossas emoções, o nosso temperamento. Porque nós, como o pecador que somos, nascemos com aquelas tendências de pecado. Então, sempre, às vezes, o pecado quer ir aí a demonstrar algo errado. Então, nós vemos que podemos encontrar todas esses poderes através de Cristo Jesus. Nós paramos para imaginar ou para pensar como que posso ter essas características sendo eu não tenho posso dizer assim, como? Se a gente não estuda, se a gente não procura Deus, se a gente não ora, se a gente não estuda os livros de profecias, como vais conseguir perceber o trabalho do Espírito Santo? Então, tudo isso temos que ter um processo. Então, o domínio próprio, ou, aliás, a temperança, é uma virtude de cristão, é um processo de transformação, de regeneração operado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida.
gradual. Não acontece de noite para o dia, mas sim é uma coisa que continua diariamente. Então, encontramos no Provérbios 4:18, ali também encontramos um conselho pelo nosso irmão Salomão, que disse: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Ou seja, é um processo dia até ser dias perfeito. Então, quer dizer que nós temos que procurar a cada instante. E não é uma coisa que nós encontramos de um dia para o outro, e nem de manhã para a noite, e nem da noite para de manhã, né? Temos que lutar constantemente para poder encontrar. E o apóstolo Paulo diz ao 2 Coríntios 3:18 que estamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, continua sendo processual. Estamos algumas semanas falando sobre essas virtudes da vida cristã, virtudes da vida cristã, e trazendo como a pauta este texto de Paulo, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. E vamos abordar um pouco sobre esse tema, que é meu tema, que é o domínio próprio. Não sei se os irmãos alguma vez já, como a gente diz no crioulo, já saíram de limite, né? Muitas vezes, nós, humanamente, o corpo, com o pecado, há muitas coisas que podíamos ter feito e nós não fizemos. E fizemos o contrário. E muitas vezes depois refletimos e disse: por que eu fiz isso? Era para não ter feito essas coisas. Aí vem aquele coisa que o Espírito Santo agora vai trabalhar, que não podíamos ter feito essas coisas porque nós somos cristãos e muitas vezes agimos de forma diferente. Então sabemos que é uma coisa que não é fácil, mas que com a ajuda de Deus nós podemos conseguir essas batalhas. Amém. E você vai conseguir governar a sua mente, o seu corpo, assim você vai conseguir dar um bom exemplo diante de pessoas. Então, para que nós ter a luz, para que sermos a luz, não para termos a luz, mas para sermos a luz, nós temos que ter estas características para podermos ser o que Deus quer que nós sejamos, onde quer que passamos, onde quer que andamos, onde quer que nós estamos. Então, eu disse: você tem deixado o Espírito Santo governar a sua vida? Se você entregou sua vida para Jesus, saiba que você não está sozinha. O Espírito Santo está dentro de você. E Ele agora quer conduzir a sua vida. Ele quer transformar você de dentro para fora. A Bíblia relata que existem 9 frutos desse Espírito, que se encontram em Gálatas 5, 22, 23. Todos que acabei de ler, para você, são resultado da sua dependência de Deus. Quanto mais vocês pedem para Deus mudar a sua vida, mais o Espírito Santo vai gerando esses frutos e vai te transformando em uma pessoa muito melhor, muito mais capacitada para viver os planos de Deus. Amém. O domínio próprio é um fruto que vai dar sucesso a todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa que vai conseguir controlar os seus decisões que possa tomar, uma coisa que a gente tem na vida para fazer, aí a gente vai controlar todas essas coisas. Se vemos Romanos 6:12, que também disse, que Paulo nos alerta aí, agora você não pode mais ser dominados pelo pecado. Ou seja, você precisa deixar que Deus mude sua vida, porque a marca do cristão é transformação do seu caráter. Amém. Essa é a maior marca de que uma pessoa teve encontro com Jesus. As pessoas lá em Atos chamaram aqueles homens que seguiram Jesus Cristo de cristão, porque eles perceberam que atitudes deles eram muito parecidas com os de Jesus. Então, nós vemos ali que no livro de Atos, aqueles povos
chamaram os discípulos de cristãos porque estava aparecido com Cristo. E nós hoje não podemos ter essa característica também de que saímos lá fora, o mundo nos vê que nós também somos aparecidos com Cristo? Com certeza podemos, mas muitas vezes nós estamos longe dessa realidade. E assim deve ser a nossa vida. Então, esse domínio próprio, nós lemos sobre os frutos do Espírito, é algo que vai nos dar disciplina a tanto as coisas. Porque muitas vezes nós estamos lá fora e nem percebemos e nem damos conta o que o mundo em si está a ver por nós. É momentos para refletirmos um pouco. Será que nós somos aquele povo que Deus escolheu para que o mundo possa ver que somos diferentes, aparecidos com Cristo, e que pessoas possam ver Cristo através de nós, para que pessoas possam ser atraídas também para Cristo? Ou será que somos aquele povo que o mundo ainda fica mais distante de Cristo? É momentos para nós refletirmos em que circunstância nos encontra. Quero ler uma passagem de nossa irmã Ellen White. Que disse assim: há um maravilhoso poder no silêncio, quando palavras impacientes vos forem preferidas. Não revideis. Palavras proferidas como réplica a alguém que está irado. Geralmente atuam com um açoite, fustigando a irritação, impelindo a fúria ainda maior. Mas a ira, confrontado pelo silêncio, rapidamente se extingue. Então, ali nós vemos aqui nessa parte que se alguém chega numa pessoa com palavras exaustas, a pessoa fica mais furiosa ainda. Mas quando nós chegamos na pessoa com palavras mansas, calma, a pessoa também a quebra. E a coisa vai ser muito mais fácil. O cristão deve frear a língua firmemente, resolvido a não falar palavras ásperas e impacientes. Refreando a língua, ele poderá ser vitorioso em cada prova de paciência a que for chamado a suportar. Em sua própria força, o homem não consegue dominar o seu espírito, mas por meio de Cristo, ele pode adquirir domínio próprio. Em sua força, ele poderá manter seus pensamentos e palavras em sujeição à vontade de Deus. A religião de Cristo mantém as emoções sob o controle da razão. A disciplina da língua, sob sua influência, o temperamento precipitado, subjugado, e o coração enche de paciência e mansidão. Apegai-vos firmemente àquele que tem todo o poder no céu e na terra, ainda que falheis com frequência em revelar paciência, a calma. Não abandones a batalha. Decidi novamente, desta vez com mais firmeza, ser paciente sobre qualquer provação e jamais desvieis os olhos do vosso divino exemplo. Então, ali está bem claro, meus irmãos. A nossa irmã Ellen White nos deixou muito bem claro que nós devemos apegar firmemente naquele que tem todo o poder, no céu ou na terra, em todo lugar, que é propriamente Cristo Jesus. Então, nós podemos somente ter essas forças que somente encontramos em Deus, que Ele é o nosso exemplo. Não temos nenhum outro lugar, nem temos nenhum outro onde ir, senão a Jesus. O ideal de Deus para com os seus filhos é mais elevado do que os mais elevados pensamentos humanos podem imaginar.
Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esta ordem é uma promessa. O plano da redenção tem em vista nossa completa recuperação do poder de Satanás. Cristo sempre se separa do pecado. Ao contrário, ele veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo seja concedido a toda pessoa arrependida, a fim de que preservá-lo de pecar. A situação de tentador não deve ser usada como desculpa para que alguém haja erradamente. Satanás se rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo arranjando desculpas para as suas deformidades de caráter. São tais desculpas que conduzem ao pecado. Um temperamento santificado, uma vida semelhante à de Cristo, podem ser conseguidos por todo penitente filho de Deus. Espero que o irmão está entendendo, né? Está muito bem claro que não é nem preciso explicação. Cristo se deu para a salvação do pecador, aqueles cujos pecados são perdoados, que amam a Jesus, se uniram a Ele, levaram o jugo de Cristo. Este jugo não os embaraçará, não tornará sua vida religiosa de insatisfeita, labuta. Não, o jugo de Cristo deve ser o próprio meio pelo qual a vida cristã se há de tornar uma existência agradável e alegre. O cristão deve regozijar-se na contemplação daquilo que o Senhor fez ao dar seu Filho unigênito, a fim de morrer pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Acho que a mensagem está muito clara, o que Deus quer dizer-nos nessa manhã. É uma coisa que às vezes nós ficamos a pensar. Será que estamos ainda a tempo de procurar esses frutos? É com certeza que ainda estamos a tempo. Se por acaso um de nós aqui presente ainda não demos conta que estamos longe, que procuramos, a partir de agora, buscar a Deus, buscar a satisfação, o poder do Espírito Santo, para que a nossa vida possa ser mudada a partir de agora. Amém. Que com Cristo, e na Cristo, e com Cristo, seremos mais que vencedores. Amém. Essa é a minha mensagem nessa manhã. Não sei se podíamos ter, como toda semana, nós sempre temos um testemunho, né? E hoje eu pensava que ia ter algum testemunho, mas infelizmente não tínhamos. Então eu vou contar um bocadinho, 2 minutinhos, do meu testemunho, que eu tinha também para contar na semana, mas eu resolvi contar o outro, que era mais bem recente, né? Então, é o seguinte, porque quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não há que temer. Às vezes parece que nós somos pequenininhos, que Deus não nos ouve, Deus não nos vê. Às vezes achamos que não somos capazes, mas Deus ouve tudo, atende tudo e faz tudo. Em 2008, quando nasceu a Ludivina, ela nasceu em fevereiro, e o meu marido foi para Portugal em mês de agosto. Então, ela tinha 5 meses de nascido, né? Então, ele, como foi de carro, foi aquele tragédia toda, e ele foi apego pelas polícias, e eles queriam deportar para Cabo Verde, mas eles conseguiram, fugiram, ele e uma outra menina, fugiram e para chegar até Portugal, porque estava já na Espanha, conseguiram entrar a Portugal. Então, aqueles processos foi para Portugal. Então, eles foram convocados lá em Portugal. E ele não foi preso, né? Não foi preso, mas também eles deram... Não tinha como sair de Portugal, tinha que ficar lá mesmo em Portugal.
Ele não podia sair mais de Portugal naquele momento. Então, deram uns 3 anos. 3 anos, posso dizer, estava preso, né? Preso, mas já preso livre assim, para ficar fora, né? Então, ele ficou lá 3 anos. Eu fiquei aqui com a Ludivine 5 meses, aí ficou 1 ano, tem 2 anos, ficou 3 anos. Aqui, quando ela fez 3 anos, o meu marido conseguiu a residência de Portugal. Então, eu disse, bom, 3 anos, já tive 3 anos à espera, ele já tem a sua residência, agora espero que ele venha, né? Que ele volta. Aí, fiquei 1 mês ainda à espera que ele me dê a resposta que ele vai vir. A Ludivine já vai ter o tempo para ir na escola. Eu disse, como assim? Eu levanto de manhã, madrugada para ir trabalhar, e só entro à noite. Quem me ajuda com a Ludivine para pôr na escola? Eu disse, agora já acho que já o meu tempo já está esgotado. Já não vou aguentar mais. Aí eu liguei para ele. E eu falei para ele se ele não quis vir, porque ele já pegou o documento, ele está fazendo o que agora? Eu disse, a minha cabeça já começa a trabalhar, né? Já não fica parada mais. Aí ele dizia, não, tem que esperar, porque tem que resolver alguns problemas com os outros filhos que estão lá em Cabo Verde, tem que tratar dos papéis para ver se eu ia procurar eles, né? E eu disse, bom, tá bom. Ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu disse, até ainda não resolveu esses problemas? Aí, um dia eu fui na igreja, era o pastor Noab que estava aí a pregar. O pastor Noab pregou sobre o poder da oração. E ele disse que lutou com Deus acerca daquela oração. E aí também eu disse assim, hoje também eu vou experimentar esse Deus aí para ver também se ele me ouve também, né? Aí eu continuei lá na igreja já intercedendo Deus. Cheguei em casa, ajoelhei, clamando, chorando, para que Deus me dê uma visão, uma solução. O que eu tenho que tomar, que decisão eu posso tomar, né? Sim, eu disse, Senhor, hoje é sábado, eu já ouvi a experiência de pessoas. Eu quero saber se o mesmo Deus me ouve hoje. Então, se o Senhor está me ouvindo, eu quero uma resposta hoje mesmo. Porque senão amanhã já vai ficar tarde demais. Assim eu falei. Aí, eu deixei aí. Eu fiquei aí. Quando era 10 horas da noite, o meu marido me ligou. Amanhã eu vou. Eu não estava acreditando que era verdade. Eu disse, como assim? Porque era sábado, domingo já era domingo, tem que amanhecer o domingo, e segunda-feira já começa a escola. Eu disse, eu não posso deixar de trabalhar para meter a Ludivine na escola, porque não dá para pagar as minhas contas, né? Eu tenho uma solução e é isso que tem que ser. Se ele não vai vir, eu tenho que, então, desarascar de outra forma. Então, ou ele fica para lá, eu fico para cá, tudo vai acabar. Então, eu disse para Deus, se for da tua vontade, que a gente ainda continua nessa vida, porque o Senhor escolheu, já trouxe de Cabo Verde até ali, eu estou acreditando que Deus ainda vai fazer as coisas. Então, eu estou desafiando o Senhor, que o Senhor faça alguma coisa por mim, porque já estou 3 anos à espera, 3 anos, 4 meses, já vai fazer 5 meses, já vai ter 6 meses, isso já está fora do limite. E quando ele me ligou 10 horas da noite, que ele ia vir amanhã, eu disse, obrigado, Senhor. E no domingo ele chegou mesmo, né? Ele chegou e ajuda com a Ludivine na escola, que ia começar. Mas mesmo assim, porque quando a gente fica distante, quando a gente encontra as coisas, não vai ficar quase a mesma. Há muitas diferenças, há muitas lutas. E aí eu vejo o poder da oração. Então eu acredito no poder da oração. É por isso que eu não brinco com as minhas orações, não brinco mesmo. Mesmo 4 horas de manhã, 8 horas da noite, é um grupo, independente das outras horários que eu tenho para me orar. Porque eu sei que a única forma que Deus nos ouve, nos atende, principalmente quando nós oramos em aflição. Ali Deus está sempre a fazer a urgência. Porque eu penso, quando a gente tem uma urgência, como a ambulância faz para levar no hospital tão rápido, tão acelerado, buzino e tudo, como o nosso Deus não vai fazer urgência? Deus vai fazer. É só questão de nós acreditar e aceitar e também depositar a nossa confiança em Deus. Então, essa é a minha experiência nessa manhã. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse momento de transformação.